Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje então estou abrindo a semana 7 e na sequência semana 8 e 9. E esse videozinho vem trazer, reforçar algumas informações que já foram dadas, mas que queremos reforçar novamente, visto a importância delas para o contexto da disciplina de estágio curricular supervisionado. Então, relembrando que o estágio curricular supervisionado 1, ele é organizado em 3 partes: a observação em sala de aula, 12 horas, sendo 6 horas na disciplina de matemática e 6 horas nas demais disciplinas. 5 horas de docência compartilhada, que é onde vocês, em acordo com o professor titular da turma, vocês vão, claro, fazer essa docência na disciplina de matemática. E então, em comum acordo com o professor, vocês vão auxiliar essas aulas nesse momento de docência compartilhada, podendo vocês desenvolver alguma atividade, vocês auxiliarem o professor na atividade pensada. Enfim, essa parte vocês vão combinar com o professor, tá? É uma docência compartilhada. E depois, então, a regência de classe, 16 horas. Então, vocês assumem a turma sozinhos. Mas esse assumir a turma sozinho, claro que tem uma série grande de fatores aí para serem pensados, né? Quando eu falo assumir sozinhos, é porque vocês são os responsáveis pela turma, né? Vocês são os professores titulares da turma. Claro que o professor titular deve estar acompanhando vocês, né? Esse acompanhar não quer dizer estar sempre na sala de aula, mas acompanhar no sentido de saber o que vocês estão fazendo, né? E se ele optar por ficar na sala de aula, enfim, é um direito dele. Tá? Bom, então só para relembrar um pouquinho da organização da disciplina de estágio. Documentos importantes, pessoal. Termo de compromisso. Ainda faltam alguns termos de compromisso serem devolvidos no polo, tá? Esses termos de compromisso, vocês preenchem 3 vias, deixam uma na escola, uma fica com vocês e outra precisa ser devolvida no polo. Assim que o polo tiver todos os documentos, envia para a universidade, tá? Bem, quanto ao cronograma da observação e da docência compartilhada. Eu estou sendo um pouco repetitiva nas minhas colocações, para alguns eu até peço desculpa, mas eu preciso ser repetitiva porque eu ainda tenho uma série de alunos que manda mensagem, que manda WhatsApp perguntando do cronograma. O que eu coloco no cronograma? Aí eu faço o cronograma antes, eu faço o cronograma depois. Pessoal, tem no Moodle um modelo, tá? De cronograma. Se vocês abrirem o arquivo, vocês vão ver que está explicando direitinho. É óbvio, pessoal, que a gente posta cronograma antes, né? No início da disciplina, vocês receberam o cronograma da disciplina. É antes de acontecer. Lá eu explico que vocês devem postar o cronograma da observação e da docência compartilhada, tá? E depois, pessoal, vocês vão preencher de novo esse documento, colocando a regência de classe. Quando vocês colocarem a regência de classe depois, daí vocês têm que colocar mais informações sobre conteúdos e atividades. Mas agora, o cronograma referente à observação e à docência, é só colocar os dias, o horário, tá? É óbvio que o cronograma, e eu já mandei mensagens pedindo que vocês postassem o cronograma antes de vocês começarem já a observação e a docência compartilhada, tá? Então, entendido, pessoal, observação, docência compartilhada, deve estar apresentado agora no cronograma e postado lá no Moodle, certo? Por esse documento que os professores têm ciência do que vocês estão fazendo. Vocês estão ainda
na observação? Vocês já estão indo para a docência compartilhada? Falta quantas? É nesse sentido, e por isso a importância do documento ser postado antes. Se ele for postado depois e ele não estiver de acordo, não tem mais o que ser feito, né? Uma coisa, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito importante, é que na disciplina de estágio, o cronograma da disciplina, diferente das demais disciplinas, ele é um pouco diferente. Ele é mais flexível e ele é mais tratado, na verdade, com o orientador do que comigo, que sou a coordenadora do estágio. Porque, claro, obrigatoriamente a gente precisa ter um cronograma geral, né? Mas não dá para seguir ele à risca. Vocês viram que a gente já precisou fazer mudanças, porque nem todos começaram as observações na semana 4, né? Se todos tivessem começado na semana 4, ok. Mas esse início de estágio, ele é um processo um tanto burocrático, que não depende de nós. Então, o cronograma da disciplina, ele existe, tá? Mas tem coisas que vai ser o orientador com o aluno que vai acertar alguns detalhes, porque é o orientador que vai estar mais ciente do quanto o seu aluno já fez, quantas horas já fez, o que já fez, né, o que vai fazer, das condições e tudo mais, tá? Então, esse cronograma da disciplina, embora tenhamos um cronograma geral, ele muitas vezes ele vai ser tratado e adequado orientador e seu grupo, tá? O portfólio, pessoal, o portfólio registro 2, ele tá lá, que deveria ser postado nessa próxima quarta-feira, dia 24. Só que o portfólio 2, ele é relacionado às observações em sala de aula, tá? Como a gente está um pouco atrasado com as observações, eu passei esse portfólio para o dia 1º de maio, considerando que até essa data, então, vocês já vão ter conseguido fazer as observações. A maioria, com certeza, já terminou, talvez um ou outro que ainda não terminou, mas aí já tem uma boa noção da observação, e então, nesse dia 1º, a postagem do portfólio 2, tá? Relatando como foi esse período de observação. Ah, foi muito legal observar os alunos. Legal em que sentido, pessoal? O que é legal? O que foi bom? O que não foi? Os professores dão aula de maneira diferente. O professor de matemática dá aula de um jeito, de história dá aula de outro jeito bem diferente. Adorei a maneira que o professor de português dá aula. Expliquem isso, contem detalhes, o que é esse legal, o que é o diferente, o que eles usam. Essa observação em diferentes disciplinas, ela tem um objetivo muito importante, que vocês possam ficar atentos às metodologias dos professores, como os professores conduzem as suas disciplinas e, principalmente, como os alunos se comportam nas devidas disciplinas. Eles mudam o comportamento? Não mudam? Eles são atentos e participativos numa disciplina, na outra não? Então, isso é muito importante que vocês possam relatar no portfólio de vocês referente à questão das observações em sala de aula, certo? Postagem, então, 1º de maio. Quanto ao plano de aula, pessoal, os planos de aula, vocês, então, vejam bem, para vocês começarem a regência de classe, vocês precisam estar com os planos de aula de vocês prontos, tá? E é muito importante, pessoal, que vocês cumpram os prazos para que não aconteça de vocês combinarem com os professores de começar as aulas e aí, então, vocês não conseguirem começar porque os planos não estão prontos. Procurem atender os prazos para não ter esses problemas, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Primeira parte dos planos de aula vocês postariam em 15/4, né? Mas nós prorrogamos para 22/4 devido aos atrasos do início do estágio. Muito bem, ok. Então, a primeira parte vocês vão postar no dia 22.
No dia 29/4, vocês vão estar recebendo o retorno dessa primeira parte do orientador, até essa data, até 29. E nesta data, então, vocês vão estar postando a segunda parte dos planos de aula. E depois daí, uma semana, o professor orientador devolve os planos de aula corrigidos, tá? Então, é muito importante que vocês façam esse controle bem rigoroso das datas, para que vocês possam cumprir com o estabelecido e com o combinado com a escola, certo? Então, pessoal, como eu disse no início, essa videoaula, ela não traz nenhuma informação nova, não é para discutir nenhum tema, é apenas para trazer algumas informações novamente e salientá-las, tá? Então, esse é o objetivo. Reforçando, então, o que é o portfólio, a questão dos planos de aula. O plano de aula tem um arquivo com passo a passo lá no Moodle, tá? Lembre-se que vocês precisam, nesse conjunto de 16 horas, vocês precisam... são 16 horas, são 16 planos, cada aula é um plano? Cada dia que vocês forem na escola é um plano. Por exemplo, eu posso ter um plano para uma aula, um plano para duas, conforme o cronograma da escola. Ali no plano de aula vocês vão colocar se aquele planejamento foi para uma, para duas, às vezes até para 3 aulas, dependendo, né? Enfim, conforme o cronograma da escola. Óbvio, pessoal, que antes de começar a regência de classe, vocês precisam colocar o cronograma no Moodle, tá? Lembrem-se que nós precisamos visitar vocês. E para visitá-los, nós precisamos de autorização da universidade, toda uma burocracia. Então, a gente precisa ter muito antes esse cronograma lá, daqui uns dias mais eu vou pedir para vocês, esse cronograma lá das aulas de vocês, certo? Então, pessoal, uma boa semana, muitos estudos, tá? Que seja uma semana bem proveitosa, de muitas aprendizagens, de muitas trocas, e que vocês possam continuar realizando esse estágio, né? Agora na parte da observação, mas enfim, na sequência, com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado. Lembrem-se que vocês estão atuando como professores, sendo professores, construindo-se, né, como professores. Esse é um momento bastante importante da formação de vocês. Lembre-se que tem alunos ali que precisam aprender o conteúdo, então a importância de vocês estudarem muito bem antes o que vocês vão levar para a sala de aula, que vocês tenham o domínio dos conteúdos e a tranquilidade de ensinar, de ministrar a aula de vocês da forma mais clara e objetiva e da forma, de uma forma que os alunos possam entender. Lembrando também, pessoal, que nesses planos de vocês precisam desenvolver uma atividade diferente, não é um dia levar lá uma atividade diferente mas uma atividade contextualizada, diferente. Eu coloquei lá no Moodle algumas ideias, que depois vocês possam, em cima dessa atividade, escrever o artigo final, certo? Ok? Uma boa semana a todos, então. Abraços e sucesso!